Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Que bom que você está aqui nessa noite. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Amém, querido? Você crê nisso? Deus tem uma palavra para você, tem uma mensagem para o teu coração, que você possa de fato abrir o seu coração, ficar atento, não desviar a sua atenção, focado aí mesmo naquilo que Deus tem a falar com você, e que você saia daqui nessa noite não só como um ouvinte da palavra, mas como um praticante dessa palavra. Amém? A Bíblia fala que aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Vindo a tempestade, vindo o tempo difícil, aquele que construiu sobre a areia, ou seja, aquele que ouviu a palavra e não praticou, a casa desmorona, literalmente a casa cai. Mas aquele que ouve a palavra e a pratica, quer mudar de vida, quer mudar a atitude, mudar paradigmas de vida, esse constrói a casa sobre a rocha, e quando vem o dia mau, vem a tempestade, vai ficar firme, alicerçado na presença do Senhor. Por isso eu te incentivo, querido, a ouvir e sair daqui nessa noite com um desejo profundo de obedecer essa palavra. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso de número 14. Assim que você vai encontrando, gostaria que você ficasse em pé para que possamos fazer essa leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 14 até o 30. É um texto relativamente grande, porém você conhece esse texto, eu sei. Mas nós vamos fazer essa leitura toda, ok? Vamos lá. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunta onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançou-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, pela liberdade que nós temos de ler. Mas, ó Deus, o nosso desejo é não somente ler e ouvir a sua palavra, nós queremos praticar. Nós damos liberdade, ó Deus, para que o Senhor possa falar no mais profundo do nosso coração, que o Senhor possa edificar a tua igreja, Senhor, possa edificar o teu povo reunido aqui nesse lugar. E em nome de Jesus, que o nosso coração seja terra fértil, ó Deus, nessa noite, para que a palavra semeada possa frutificar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Talvez você já tenha ouvido essa palavra aqui algumas vezes.
a parábola dos talentos. E é um texto que, de fato, quem já está há mais tempo na igreja já ouviu, já até ouviu algumas pregações, mas eu penso que é importante nós meditarmos sobre esse texto mais uma vez. E peço a sua atenção sobre os pontos e os tópicos que a gente vai abordar. Aqui, essa parábola que Jesus conta, Jesus contava parábolas para ilustrar aquilo que ele estava ensinando aos seus seguidores. Era uma maneira de os seguidores entenderem melhor aquilo que ele estava ensinando. E aqui, se nós vamos pegar o contexto desse capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Jesus estava falando da volta, a segunda vinda de Jesus. Acima dessa parábola dos talentos tem a parábola das 10 virgens. E o texto termina lá no versículo de número 13, dizendo: vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora em que ele vai voltar. Então esse é o contexto. Logo depois, na sequência dessa parábola dos talentos, ele vai falar do grande julgamento. Olha aí o versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e vai julgar, vai prestar conta, vai ajustar contas com todos os seus filhos aqui na terra. Então, o contexto dessa parábola dos talentos é um contexto em que Jesus estava falando e ensinando a respeito da volta do Filho do Homem, a segunda vinda do Filho do Homem. E o pano de fundo é como os discípulos deveriam se preparar para esse grande dia em que Jesus vai voltar e vai ajustar contas com os seus seguidores. Então esse é o pano de fundo, é isso que Jesus estava ensinando para mim e para você. Como você deve proceder, como deve ser o seu comportamento até o dia em que ele vai voltar e você vai estar diante dele, diante desse tribunal, prestando contas de como foi a sua vida e de como você administrou as riquezas e os talentos que ele deu a você. Então Jesus, ele, com esse pano de fundo, estava ensinando sobre a volta do Filho do Homem e começa a dizer: um senhor chama os seus empregados, seus servos, são 3, e ele distribui talentos. Talento aqui não é o talento que a gente está, às vezes, fala, é um talento natural, um dom. Não é esse talento que a parábola está dizendo. O talento era uma moeda da época. Assim como existia o denário. Denário a gente já ouviu algumas vezes em outros textos bíblicos. Denário equivalia a um dia de trabalho. O talento era uma moeda mais valiosa. Existia um talento de prata e um talento de ouro. Aqui a Bíblia não fala qual é essa moeda. Mas o que Jesus estava querendo dizer aqui, quando aquele senhor entrega para os seus servos alguns talentos. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que essa moeda, esse talento que o Senhor dá aos seus servos, não é uma moeda qualquer, não é simplesmente um dinheirinho que o Senhor está dando para os seus empregados. Esse talento tinha muito valor naquela época. Para vocês terem uma ideia, se o denário equivaleria a um dia de trabalho, o talento, que era uma moeda diferente, equivalia a 6.000 dias de trabalho. A Gabi fez bastante, né, gente? 6.000 dias de trabalho. Eu fiz uma continha aqui hoje, mexendo ali. Hoje o nosso salário mínimo no Brasil é R$880. Vamos descobrir quanto que vale um dia de trabalho. R$880 dividido por 30 vai dar lá aproximadamente R$30, e você multiplica por 6.000 esses R$30. Vai dar, em nossa moeda, reais hoje, R$176 mil um talento. Bastante, né? Na verdade, o que importa nós sabermos aqui não é exatamente quanto valeria o câmbio. É muito difícil a gente fazer esse câmbio hoje. Mas os ouvintes dessa parábola de Jesus sabiam que quando Jesus falou talento, que era uma moeda muito valiosa, ele sabia que Jesus estava dando uma ênfase, que aquilo que o Senhor estava entregando aos seus empregados não era um dinheirinho, era realmente uma grande riqueza, era um grande salário.
Então, para um, ele deu 1 talento, 176 mil reais, vou colocar em reais, só para a gente ilustrar melhor isso, ok? Então, um recebe lá 176 mil reais, o outro recebe 2 talentos, ou seja, 2 vezes aquilo, que daria 352 mil reais, entregou 350 mil. O que você faria com 350 mil, Marilza? Bastante coisa, né? Resolvia um pouquinho dos problemas, né? E o outro deu 5 talentos, algo em torno de 880 mil, quase 1 milhão. O outro ganhou com 5 talentos. O que é importante nós entendermos aqui é que era algo muito valioso. Amém, queridos? É isso que Jesus estava dizendo nessa parábola, que o Senhor chama os servos, os empregados, e entrega algo de muito valor. Não entrega uma moedinha, cuida aí da minha moedinha, não. Ele entrega um valor alto para que eles pudessem cuidar. E a gente às vezes não entende bem essa parábola, porque a gente tem uma mentalidade hoje, uma cultura trabalhista, onde você precisa trabalhar 30 dias, e no final desses 30 dias de serviço prestado, vem seu olerite, vem o seu salário, e você recebe pelos 30 dias, em geral é assim, não todos, mas em geral, você recebe pelos 30 dias que você trabalhou, cumpriu sua carga de trabalho, bateu o dedinho lá, assinou o ponto, beleza, você vai receber os seus dias de trabalho. Aqui era diferente, esses empregados não eram simplesmente empregados que trabalhavam um mês e no final do mês recebiam o seu salário, eles eram como sócios. Então esse senhor, isso era comum na época, chama esses empregados e fala: eu vou te deixar esse meu, percebe que o tempo inteiro o texto fala, esse é o meu dinheiro. O Senhor fala, cuide do meu dinheiro, cuide desse bem que é meu. Então o Senhor está dando algo que é dele, para que esses empregados cuidem, administrem e multipliquem, cuidem com tanto zelo que multipliquem aquilo que o Senhor estava dando a eles. Tudo bem até aí? Muito bom. Então nós precisamos entender, queridos, que Jesus estava ensinando que algo foi dado a nós também, da mesma forma, de muito valor. Nós vamos entender daqui a pouco o que seria, transferindo essa parábola para hoje, se Jesus estivesse falando conosco nesse momento, o que será que ele estava dizendo para mim e para você? O que aconteceu com esses homens que receberam esses talentos? O que recebeu 5 talentos, lá no versículo de número 16, fala que ele saiu imediatamente, correndo, assim que ele recebeu aqueles 880 mil reais, quase 1 milhão, ele recebe aquela bolada e ele sai imediatamente, começou a empreender aquele dinheiro que foi dado, aquele tesouro, aquele 5 talentos que foi dado a ele. O que ganhou 2 talentos, fez a mesma coisa, semelhantemente, no verso 17 vai falar isso, de forma semelhante, ele correu, foi imediatamente negociar, empreender, gerir esse dinheiro que o Senhor deu a ele. E o que tinha 1 talento, e não era pouco, mas era 1, o texto fala que ele ficou com medo do Senhor, que era um Senhor muito bravo, que ia cobrar e ajustar conta, e ele tem medo, o que ele faz? Abre um buraco e esconde, fala assim, perder eu não vou, posso não ganhar, mas perder eu não vou, eu sei que esse homem é bravo, pelo menos quando ele voltar, eu entrego para ele o dinheirinho que ele me deu aqui. Quando o homem volta, o Senhor volta, o patrão volta, o texto fala que ele volta para ajustar contas, e ele chama um por um, vem cá você que recebeu 5, e o que recebeu 5, com muita alegria, ele fala, olha, o Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei, eu empreendi, o Senhor me deu 5 talentos, agora eu tenho 10, estou te devolvendo 10, o homem, o patrão, olha para ele e fala, muito bem, servo bom e fiel, versículo 21, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Chama o segundo, que ganhou 2 talentos, fala assim, vem você, me mostra, como você administrou o que eu te dei. Ele vai, Senhor, muito feliz, eu também consegui negociar, e o Senhor me entregou 2, eu estou te entregando agora 4, ganhei mais 2, eu multipliquei essa riqueza, esse talento que o Senhor me deu. Da mesma forma, o Senhor fala, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo.
do teu senhor. Parabéns, os dois estavam indo muito bem. Mas ele chama aquele que ganhou apenas um talento. Vem cá, meu irmão, me fala aí. O que você fez com esse dinheiro? Esses bens que são meus e eu confiei a você. Ele, morrendo de medo, falou assim: eu tinha tanto medo do Senhor que eu escondi, eu enterrei, mas olha que legal, eu não perdi nada. Eu continuo com um talento. Eu não ganhei, mas também não perdi. E o homem olha para ele e fala: servo mau, 26 aí, versículo 26. Servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Ele falou assim: colocasse no banco, pelo menos, coloca lá no CDB, investe no Tesouro Direto, faz uma aplicação aí atrelada a Selic, uma renda variável, uma renda fixa, mas não fica com esse dinheiro parado. Pelo menos se você tivesse me entregado os juros, alguma coisa você me daria de retorno. Mas você foi mau e negligente, você não cuidou, não zelou da riqueza que eu dei a você. E olha o que acontece com esse homem. Ele diz: pode tirar dele esse talento, tira dele, e dá para aquele que tem mais, dá para aquele que tem 10. Que coisa injusta, né? Tirou aquele que só tinha 1 e não perdeu, e deu para aquele que tinha 10. E aí ele fala: pode dar para ele, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E esse servo inútil, 30, verso 30, e esse servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Jesus termina aquela parábola, e os discípulos devem olhar para ele e pensar: nossa, que coisa pesada, né? Tirou do homem que não conseguiu multiplicar, tirou dele e ainda falou que era um servo inútil, e foi lançado fora. Lembra do contexto disso, queridos? Que ele está falando de um contexto da segunda vinda do Filho do Homem. E nós somos esses empregados. Nós somos exatamente esses servos que recebemos do Senhor talento, recebemos do Senhor uma riqueza que vem do próprio Deus para nós. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, qual é esse talento que Deus te deu? Não quero que você atrele a palavra talento e reduza simplesmente para eu sei cantar, eu sei mexer com dinheiro, não, eu sei trabalhar com criança. Não é sobre esse talento que eu estou falando apenas, mas o que tem valor na sua vida? O que Deus deu a você que tem muito valor? Deus te deu isso e tem muito valor. O que você me responderia nessa noite? Qual é o talento que Deus te deu? Talvez você responderia para mim: são meus pais. Meus pais são a minha maior riqueza. Eles são de fato o meu talento que Deus me confiou. Ou talvez você diga: não, o meu talento, aquilo de mais valor que eu tenho são os meus filhos. Os meus filhos é tudo. Realmente já tem um valor muito grande para mim. Talvez não, meu casamento, minha saúde, eu coloquei outros, minha família, relacionamentos, meu tempo, meu dinheiro, são coisas que Deus está te confiando. Deus te deu, querido, tudo que você tem, tudo que você terá, foi Deus que te deu e foi Deus quem te dará. E tudo, é isso que Jesus está contando nessa parábola. Ele dá algo de muito valor a você. E você tem algo só de você estar aqui nessa noite, podendo ficar sentado aí onde você está, me ouvindo nesse momento. Isso já é algo de muito valor. Quantos estão num leito de hospital nesse mesmo instante? Milionários, que dariam sua fortuna inteira para poder voltar para casa e ter mais um dia do lado dos seus filhos, ou da sua esposa, ou do seu marido. Quantos, queridos, estão nesse momento desenganados pelos médicos, com alguns dias de vida, e estão valorizando cada segundo que tem, porque sabem que cada segundo tem muito valor.
haverá um dia que eu e você estaremos diante desse Deus e vamos prestar contas diante dele. O texto deixa bem claro, Jesus contou que um dia o Senhor vai voltar e vai ajustar contas com os seus servos e com os seus empregados. Nós somos esses servos, nós somos esses mordomos daquilo que Deus nos deu. A minha saúde, o meu tempo, o dinheiro que Ele está confiando para que eu cuide, porque não é meu, é dele. A minha esposa, a minha família, os meus dons, meus talentos, o ministério, e você também, querido, quero que você pense nesse momento, quais são os seus talentos? O que tem de mais valioso na sua vida, que você precisa cuidar melhor? O que tem de mais valioso? A primeira lição desse texto, querido irmão e irmã, é aquilo que Deus dá, tem muito valor. Ele poderia usar nessa parábola a palavra denário, uma moeda, com um preço razoável para aquela época, mas Jesus faz questão de usar o termo talento, uma moeda muito valiosa. E o texto diz que o Senhor, Ele distribui esses talentos conforme a capacidade de cada servo e de cada empregado. Não foi isso que a gente leu? Nós recebemos de acordo com a nossa própria capacidade. Tudo que você tem, talvez algum sonho empreendedor que você tem no seu coração, talvez de abrir um negócio, talvez de ajudar pessoas, de ter um ministério dentro da igreja, que a igreja ainda não tem, mas Deus está trabalhando no seu coração, para que abra um trabalho específico dentro da vida da igreja. É o Senhor colocando um dom, um talento dentro de você, conforme a sua capacidade. Se tem algo dentro de você, de muito valor, Deus te deu, e te deu capacidade suficiente para gerir isso que foi dado. Deus te deu uma esposa, um esposo, um casamento. Se Ele deu isso a você, você tem capacidade de gerir bem isso que foi lhe dado. Se Deus te deu um trabalho, renda, essa renda e esse trabalho que foi dado por Deus, você tem capacidade suficiente para administrar bem isso que foi dado a você. Isso é muito sério, queridos, porque quantos de nós não estamos administrando bem aquilo que Deus nos confiou? Somos como aquele que enterrou os seus talentos, aquele que ficou com medo de um julgamento futuro e enterrou o seu talento diante de Deus. Quantos de nós não conseguimos investir o que deveríamos investir em nossos casamentos? Estamos com problemas sérios na vida conjugal. Marido e mulher, casais que não se falam mais, que não liberam perdão, cheios de mágoa no coração. Quantas histórias nós temos assim, queridos? Filhos que saem de casa, filhos que se rebelam contra os pais, pais que são negligentes em relação ao cuidado com os filhos. Nós vamos prestar contas de como nós investimos na nossa família, como nós investimos com os nossos filhos, como nós estamos investindo na nossa casa. Você vai prestar conta, porque é algo muito valioso e foi Deus quem te deu. Da mesma forma, queridos, vai acontecer com o seu tempo. Todos nós temos um dia com 24 horas, não é assim? Os mesmos segundos que eu tenho, você tem. E os segundos que passaram já não voltam mais. Foram perdidos ou investidos em algo. E o tempo, querido, é algo que foi dado por Deus. Se você está aqui, é porque Deus tem te dado mais tempo de vida. Nós não temos controle pela nossa própria vida. Eu estou aqui falando com você hoje, eu não sei o dia de amanhã. Pode acontecer uma fatalidade, sim ou não? Talvez com seu ente querido, com seu pai, que você não fala mais, com teu filho, que você perdeu o contato, com a sua esposa, que você está dormindo em cama separada há meses, sem conversar, bicudo, orgulhoso, não pede perdão, não se reconcilia com ela, nem com Deus. Deus pode tirar. É como aquele homem que construiu celeiros para armazenar mais tesouros e ficar mais rico, e o Senhor fala para ele: nécio, homem insensato, se hoje eu pedir a sua alma, isso que você está juntando vai ficar para quem? Deus vai prestar conta comigo e com você, querido. Quantos de nós
Passamos horas e horas, 12, 13, 14 horas trabalhando, temos um emprego, temos dois, saímos, vamos para o outro, porque nós somos gananciosos e queremos ganhar mais dinheiro, perdemos a nossa alma, perdemos a nossa família, perdemos a nossa saúde, depois dá um piripaque, dá um infarto, aí ele vai perceber que ele não investiu tempo cuidando da casa dele, cuidando da saúde dele, cuidando da vida dele. E quantos, queridos, têm uma vida totalmente abreviada, porque não se cuidam na sua alimentação, a Rebeca é endocrinologista, e puxa minha orelha sempre, eu estou num esforço aí para emagrecer, e ela tem me falado, pessoas com problemas de sobrepeso, por exemplo, de obesidade, têm a vida abreviada em pelo menos 10 anos, 10 anos a menos, querido, porque não cuidou da saúde, não cuidou daquilo que Deus deu. Dá para entender isso, querido? São 10 anos a menos com seus entes queridos, são 10 anos a menos com aqueles que você ama. É por isso que o texto fala que aquele que não cuida, até o que tem lhe será tirado. Quem não cuida do casamento, acontece o que com o casamento, querido? Vai dar valor quando perde. Quem não cuida das finanças, não administra bem o que Deus tem confiado, vai o nome ficar sujo, vai lá para o Serasa, para o SPC, e depois tem que consertar tudo isso, porque não foi sábio para cuidar de um talento que Deus deu, algo precioso. E você fala, talvez é pouco, eu ganho muito pouco. Talvez seja exatamente isso que esse homem que ganhou um talento falou. Talvez ele tenha olhado para aquele que ganhou 2, ganhou 5, mas por que eu ganho tão pouco assim? Por que eu, aquele autopiedade, tadinho de mim, coitadinho de mim, sempre é comigo mesmo, essa implicância comigo, sempre falam isso para mim, se fosse para o outro seria diferente. Já viu gente assim? Autopiedade, sempre ela é vítima, um vitimismo violento, ela é sempre vítima de tudo, sempre o mundo está contra ela, uma conspiração global contra ela, tudo está contra ela, e ela acha que ela é sempre vítima de tudo. Talvez foi exatamente isso que aconteceu com esse homem, ele teve medo. Ele olha para aqueles que tinham muito, e você olha talvez para alguém que ganha mais que você e fala, esse aí pode ser fiel, ele tem dinheiro para pagar as contas, esse aí tem dinheiro, tem trabalho para ser fiel e cumprir com os compromissos que ele fez, mas eu não. Esse texto está dizendo para mim e para você, querido, foi te dado conforme a sua capacidade, foi te dado conforme o que você pôde receber de Deus, e cabe a você zelar, administrar, gerir bem isso que foi dado a você. Seja fiel no pouco, querido. Seja fiel no pouco. Sobre o muito Ele te colocará. Seja fiel com esse dinheiro pingadinho que está caindo hoje aí na sua conta. A Bíblia fala, Ele vai te colocar sobre o muito. Mas honre a Deus. Cuide daquilo que Ele tem te dado. Cuide da sua família, cuide da sua saúde, cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, cuide dos seus pais. Eu hoje já estou há alguns anos longe da minha família está, e a da Rebeca também, lá em Mato Grosso do Sul, alguns longos quilômetros aí, e eu sei, querido, que cada dia que passa, longe deles, é um tempo que eu não recupero mais, é um tempo que passou, e eu estou longe deles, passou, eu não recupero mais esse tempo que eu fiquei longe. E isso a gente tem que entender, querido, para que a gente possa valorizar aquilo que Deus tem dado. Você tem a oportunidade de estar com sua família, com seus pais, com seus amigos. Seja sábio, valorize, cuide do seu tempo. E eu falo isso para a juventude, para todos nós aqui, irmãos. Deus deu 24 horas do dia para você cuidar muito bem. Quantas horas nós passamos no WhatsApp? Quantas horas nós passamos nas redes sociais, Facebook, Snapchat, Instagram, etc, etc, etc. Quanto tempo vocês jogam videogame, passam jogando videogame na semana? Quanto tempo assistindo série no Netflix? Quanto tempo, querido? Eu não estou dizendo que essas coisas são pecaminosas em si. É claro que o uso delas pode fazer bem ou mal para a sua vida, mas nós precisamos ter a dimensão de que um dia nós vamos prestar contas diante de Deus. E alguém já falou
que uma coisa muito boa do Facebook é que no dia que nós vamos prestar conta diante de Deus, a gente não vai poder falar que não teve tempo. O Facebook vai ajudar Deus a nos julgar, porque você não teve tempo? Você está falando para mim que não teve tempo? E o tanto de tempo que você está aqui nessa rede social aqui? Você está falando para mim que não tem tempo mesmo? Nós precisamos cuidar disso, irmãos. Precisamos acordar para isso em nome de Jesus. E cuidar de coisas tão valiosas que Deus deu a mim e a você. Os talentos precisam ser multiplicados, não só cuidados, mas multiplicados também. E eu quero te desafiar nessa noite, querido, a ter essa palavra, olhar para dentro de você e perceber o que você tem negligenciado na sua vida. Tiago 4:7 fala que aquele que sabe o que deve fazer, o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Nós pecamos também por omissão. Nós pecamos por pensamentos, atitudes e por omissão, quando a gente deixa de fazer aquilo que nós sabemos que deveríamos fazer. E, irmão, eu não quero só que você saia daqui nessa noite animado para administrar melhor aquilo que Deus confiou a você. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite animado, entusiasmado, para multiplicar aquilo que Deus deu a você. Para multiplicar tanta coisa boa que Deus tem colocado na sua vida. Para ser bênção não só para você mesmo e para a sua casa, mas para ser bênção para outras pessoas. E multiplicar o bem, multiplicar as dádivas e a graça de Deus para a sua vida. Mas, muitas vezes, queridos, para que nós possamos crescer, avançar e ganhar, nós precisamos perder. Vou repetir isso. Muitas vezes, para que eu e você avancemos, multipliquemos o que Deus deu a nós, nós precisamos perder. Nós precisamos vencer o medo. O medo foi exatamente a força que paralisou aquele servo que ganhou um talento apenas. Nós precisamos romper com o medo. E muitas vezes precisamos perder. Perder o quê, querido? Deixar algumas amizades. Nós precisamos, aquele tempo livre que você tinha para fazer alguma coisa, você vai começar a estudar mais. Porque a gente fala, eu não tive oportunidade na vida. Aqueles que estudaram no colégio particular, esses aí têm oportunidade de cursar uma faculdade. Mas será mesmo, querido, que você não tem tempo para estudar, para fazer esse curso superior e realizar esse sonho de um emprego melhor? Será que você, ao invés de passar nesse tempo todo que eu estou falando, jogando videogame, conversando fiado nas redes sociais, você não poderia estar estudando inglês? Você não poderia estar estudando as matérias do vestibular, para que quando você chegasse lá e você pudesse se dar bem, se sair melhor? Esses dias passou no Luciano Huck, naquele programa do sábado, alguns jovens brasileiros de periferia, não sei quantos viram isso, de famílias extremamente pobres do Nordeste do Brasil, passaram em Harvard, estão estudando nas melhores universidades do mundo, não sei quantos viram isso. Um exemplo, querido. Jovens que saíram do nada e passaram em Harvard, a universidade mais conceituada do mundo, e em outras universidades dos Estados Unidos também e da Inglaterra. Mas não teve oportunidade, querido, é porque honrou aquilo que Deus deu. Inteligência, tempo. E eu falo isso também em relação à igreja, querido. Quantos de nós somos negligentes, sabemos o que devemos fazer dentro da igreja e não fazemos? Você recebeu o dom, o talento de Deus, um talento para você talvez ministrar a música aqui, talvez você ajudar na administração financeira, para você ajudar na expansão missionária, na ação social, no cuidado com as crianças, na comunicação, na proclamação da palavra. Deus já deu esses dons a você, e você faz como esse homem, que enterra o que ganhou, cruza os braços e fica esperando o trem passar. Você é essa pessoa, querido? Você está multiplicando o talento e o dom que Deus deu a você, uma aptidão que Deus deu a você? Como você tem sido como gestor
das bênçãos e dos talentos que Deus deu, confiou a você. Nós pecamos muito, irmãos, por omissão. Pecamos demais. Quantas vezes nós temos que falar aqui na frente a mesma coisa? Muitas vezes. E eu confesso que às vezes eu fico até cansado de falar tantas vezes a mesma coisa e não surtir o menor efeito. Eu falo, cuidado com a bebida, se converta de verdade, para de beber em nome de Jesus, larga esse vício, continua bebendo. Eu falo, para de fofoca, começa a orar mais a Bíblia, orar mais e ler mais a Bíblia. E eu percebo que não existe um desejo maior, muitas vezes, e continuam com os mesmos problemas, continuam com as mesmas tribulações e vem reclamar para o pastor. Eu falo, irmão, vai tomar vergonha na cara, vai ler mais a Bíblia, vai orar mais, vai se consagrar ao Senhor. Você acha que tem milagre? Vai ter uma varinha de condão, vai... Plim! Olha aí, que bênção que virou sua família agora. Vai botar seu joelho no chão e vai orar pelo seu marido. Vai botar seu joelho no chão e orar pelos seus filhos. Acorda! Vai honrar aquilo que Deus deu a você, querido. Não existe varinha de condão no reino dos céus. Muita gente está enchendo igrejas, lotando templos, procurando uma varinha de condão, uma meia, um lenço, um sal, um copo com água, porque acha que isso vai solucionar todos os problemas da vida dele e dela. E eu quero dizer para você, irmão, se você não perder, não pagar o preço, não tem transformação. Para ganhar, é preciso vencer o medo, é preciso tomar vergonha na cara, sim, e começar a se comprometer mais com Deus. A gente fala sobre honrar a Deus com os nossos dízimos, nossas ofertas, e pessoas sabem que devem fazer e não fazem por negligência. Das duas, uma, ou não estão administrando bem suas finanças, estão em dívida, e aí já é um pecado, porque a Bíblia fala, você não está administrando bem o que eu te dei. Coloca pelo menos no banco para ter juro, para que quando você chegar diante de mim, você apresente alguma coisa. E muitos vão se apresentar diante de Deus com o nome sujo, com dívida, devendo os irmãos, devendo na praça. E o mercado nem quer fazer negócio com você, com o seu CPF. Isso é testemunho cristão, querido? Eu pergunto para você, isso é testemunho cristão? Isso é testemunho da igreja? Não é. Não é. Mas às vezes eu me sinto cansado, querido. Quantas vezes eu já falei sobre isso? Quantas vezes você quer uma igreja melhor, uma igreja mais equipada, você quer uma sala para as crianças melhor, mas não investe no reino, não investe na casa de Deus, por causa da avareza. O dinheiro é o seu Senhor, Deus não é o seu Senhor. Porque quando você é desafiado a tirar algo, você não consegue. Tem algo que prende aí o seu bolso, que prende a sua carteira, você fala, eu não posso, vai faltar. O dízimo e a oferta libera o teu coração para crer e confiar em Deus. O dízimo e a oferta, querido, não é uma quitação de uma associação beneficente, que você é membro aí fora e tem que pagar para fazer parte. Não. O dízimo sinaliza que você depende totalmente de Deus e que tudo que você tem vem dele. E vai chegar um dia que você vai chegar diante desse Deus com as desculpas mais esfarrapadas do mundo. E aí o texto continua e ele vai dizer, vai chegar um dia em que ele vai separará as ovelhas dos bodes. E para um eles vai dizer, vinde benditos do meu Pai, verso 34, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para outros, ele vai dizer, apartai-vos de mim, verso 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, porque vocês não foram fiéis àquilo que eu dei a você. Eu te dei dons e você não usou. Você ficou sentado, esquentando o banco, cruzando os braços, vendo os outros trabalharem e até rindo da cara deles, chamando eles de fanático. Eu dei dom a você e você não usou. Eu dei tempo a você e você está dizendo para mim agora que não teve tempo de fazer o bem. Eu dei família a você, você não cuidou. Está se separando, seus filhos estão fora de casa, estão longe da presença de Deus. Eu dei trabalho a você, eu dei sustento a você, e você está dizendo para mim que não administrou bem, que faltou dinheiro, e você está com o nome sujo na praça devendo. Irmãos,
o evangelho, ou ele transforma plenamente a sua vida, ou não é evangelho. O evangelho, ou ele transforma completamente e muda os seus paradigmas. E mudança de paradigma, querido, é mudar completamente de rota. Quando Jesus fala arrependei-vos, e João Batista, essa é a pregação, arrependei-vos, e fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, arrependei-vos e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando ele tem essa palavra, ele não está dizendo para você, olha, no domingo, naquele momento de confissão, fala lá que você fez uma mentirinha, fala lá que você pisou no calo do seu irmão. Não é esse arrependimento que ele está falando, querido. O arrependimento que Jesus está dizendo aqui é mudança, é metanoia, arrependimento, mudança de mente, mudança de paradigma, mudança de rota. Se eu bebo, eu preciso parar. Se eu fumo, se eu me drogo, se eu vejo pornografia, ou se eu roubo, ou qualquer outro pecado, maior ou menor, não existe isso, eu já falei para vocês. Mas se eu não me converter, querido, se não tem algo, o Espírito Santo, levando e purificando a minha vida a um lugar de mais santidade, não é evangelho que você está ouvindo, é palavra de homem, de igreja, de doutrina, não é evangelho. Porque se for o evangelho, ou ele transforma a sua vida completamente, a sua família, as suas prioridades, a forma como você trata teu dinheiro, a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho, o seu corpo, a sua saúde, ou muda totalmente, ou não é evangelho, ou não é evangelho. E infelizmente, se eu disser para vocês assim, e tem muitos que por aí fazem, irmãos, vocês precisam trabalhar na igreja, assumir ministério, porque se vocês não fizerem isso, o diabo vai torturar vocês. Se vocês não derem oferta, o devorador vai atrapalhar suas finanças. E eu começo a colocar medo no seu coração. Eu começo a coagir você a fazer isso que eu estou falando, a cuidar. Se você assistir televisão, se você assistir Big Brother Brasil, o inimigo, o diabo vai entrar na sua casa, vai ceifar os seus filhos, vai trazer a maldição, e aí você para, porque tem medo da maldição, tem medo do diabo, tem medo da punição. Percebe, queridos? E eu estou dizendo para você, não é assim que funciona. Deus te ama, Deus te libertou, Ele pagou um preço para te dar vida, e vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Esse é o talento que Ele te deu, vida eterna, vida com Deus, vida na eternidade com Ele. É isso que é de mais valioso. Você não precisa ter medo do inferno, do diabo, do demônio, do Boizebu, do devorador, do gafanhoto. Irmão, não é isso. Você precisa seguir para Cristo, porque você ama de todo o coração, de toda a sua alma, e porque você entendeu de que um dia Ele pagou o alto preço na cruz, para te salvar e pagar toda a sua dívida. É só isso. Você precisa entender o sacrifício da cruz. Esse é o evangelho. Quando você entender esse sacrifício na cruz, um preço alto que foi pago para lavar o seu pecado, por amor, não porque você merecesse, você vai deixar a bebida sim, você vai deixar os seus vícios, você vai cuidar melhor da sua saúde, da sua esposa, dos seus filhos, vai cuidar melhor dos seus dons, você vai ser uma pessoa mais alegre na casa do Senhor, você vai ser alguém que evangeliza, você vai ser alguém que fala para os outros. Irmãos, se vocês percebem o quão estéril nós somos, muitas vezes, nós passamos aqui o aniversário da igreja, dias atrás, vimos algumas fotos antigas da igreja. Quem estava nessas fotos? Vocês. 20 anos atrás, 30 anos atrás, quem aparece nas fotos? Vocês. O que mudou? Os seus filhos que nasceram e agora estão aparecendo também. Foi essa a única mudança na foto, que ao invés de outras pessoas, tem seus filhos. Então a renovação, que percebe o quão estéril nós somos. Se nós realmente, queridos, conhecemos esse evangelho, que liberta totalmente, que me lava totalmente, irmão e irmã, nós vamos transbordar, e pessoas lá fora vão conhecer esse Jesus, pessoas lá fora vão experimentar essa libertação, essa salvação completa e genuína.
E às vezes você chama para vir na igreja e as pessoas não vêm, porque elas não veem Cristo em tua vida. E ela fala: para que eu vou na tua igreja se eu não vejo Jesus em você? Para que eu vou na tua igreja se você não consegue pagar as suas contas? Se você não trata bem a sua esposa? Se você negligencia os seus filhos? Que evangelho que é esse? Quem que vai querer entrar aqui? E vai ser a mesma coisa, ano após ano. Talvez daqui 10 anos, vai colocar as fotos, aí estejam os filhos dos filhos aqui. É a única diferença da igreja. E banco vazio. Banco vazio. Enquanto esse evangelho, querido, não libertar plenamente, profundamente, a minha e a sua vida. Isso é mais difícil de falar. É mais fácil a gente pregar uma palavra de confete. É só vitória, é só bênção, pode vir que tem cura para todo mundo, pode vir que é beleza. Mas a porta não é larga, querido, a porta é estreita mesmo. E se você não começar a levar a sério isso, vai acontecer com você o que aconteceu com esse homem que escondeu os seus talentos. A Bíblia fala: esse servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Se eu e você não começarmos a colocar nossa vida no altar, pode ser que você ouça essa palavra. Como você tem administrado o que Deus tem te dado? Deus salvou a sua vida mesmo, querido? Um dia Ele vai chegar para você e falar assim: eu salvei a sua vida mesmo? Por que você não contou para ninguém? Por que você não espalhou essa boa notícia, essa boa nova, o evangelho, para salvar outras pessoas também? Porque, se você de fato foi salvo, como que você chega depois de 50 anos de igreja sem ninguém, nenhum filho na fé, sem ninguém para me apresentar? Como que você é estéril desse jeito? Pega um pouquinho para cima desse texto que a gente leu, ele vai falar da figueira, a parábola da figueira, que era estéril e não dava fruto. Ele manda: queima essa árvore, porque ela não dá fruto, não serve para nada, é inútil. Querido irmão e irmã, eu confesso a você, quero abrir meu coração para você nesse momento. Eu me sinto cansado, em muitos momentos, de sempre falar a mesma coisa e não ter mudança, não ter de fato arrependimento. Eu sei que isso é o Espírito Santo que faz, mas se você não abrir teu coração, você nunca vai viver o que Deus tem preparado e comprou, pagou um alto preço para te dar. Você vai continuar amargurado pelas dívidas, vai continuar amargurado pelos vícios, vai continuar amargurado por um sentimento profundo de tristeza no seu coração, e ninguém tira isso. Uma esterilidade profunda, que você não influencia ninguém, se você não vier para o altar, se comprometer em arrependimento a mudar. E eu quero terminar motivando vocês, amém? Não quero só eu, mas eu quero, em nome de Jesus, fazer com que você olhe, porque olha que coisa maravilhosa, querido. Olha que coisa linda o que acontece com aqueles que são fiéis a Deus, que zelam, que administram bem, que valorizam os pais enquanto eles estão vivos, que valorizam os filhos enquanto eles estão perto, que valorizam o trabalho, chegam na hora certinha, trabalham além do que precisam, fazem, são exemplo. Estudante, às vezes pergunta na escola assim: professor, qual que é a média aí para passar? Aí o professor diz: é 7. Qual que é a média agora? 6 ou 7? 5? Misericórdia! Tá vendo o trem? Como é que tá, gente? Eita! Olha, o trem tá desse, porque na minha época eu acho que era 7, mas beleza, vamos 5 mesmo. Aí o aluno, ele olha para o 5 e fala assim: beleza, vou tirar 5.1 ou 5 que eu passo. Mediocridade, queridos. Deus está chamando vocês para serem jovens excelentes. Amém? O 10 é pouco para vocês. Sabe aquele 10 mais? É isso que vai ter que vir, porque vocês vão valorizar isso que Deus está dando a vocês. Você aqui, querido, talvez tenha suas limitações, mas você tem tudo. Você tem tudo. A maioria aqui tem estrutura no lar. A maioria aqui tem uma família saudável, estruturada e consolidada. Você tem tudo para ser o melhor profissional lá fora e a melhor pessoa que esse mundo pode ter lá fora. E é isso que nós precisamos.
de homens e mulheres que entenderam esse chamado. Mas o que eu ia dizer é que o que é maravilhoso é que esses que são fiéis, olha como eles são recebidos pelo Senhor. Ouça você ouvindo isso, ouça Deus falando isso para você um dia que você estiver diante dele. Feche seus olhos, ouça essa frase. Você um dia vai chegar diante de Deus e olha só o que você vai ouvir dele, se você de fato levar a sério o que está sendo dito aqui. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Amém, querido? Pode abrir seus olhos. Imaginou Deus falando isso para você, te recebendo? Vem, filho, você foi fiel, você cuidou bem das suas finanças, você cuidou bem do seu casamento, dos seus filhos, você cuidou bem da sua saúde. Você não foi abreviado os seus dias, você obedeceu os seus pais, parabéns, agora entra no gozo do seu Senhor. Irmãos, depois das lágrimas, vem a alegria da colheita. Você crê nisso? Vem o galardão. O nosso tesouro não é aqui na terra, o nosso tesouro é no céu. E vai ter um dia que eu e você vamos receber esse galardão, porque fomos fiéis ao Senhor. Feche seus olhos mais um pouquinho. Eu queria te fazer algumas perguntas. Como você tem desenvolvido os talentos que Deus te deu? Responde aí para você. Feche seus olhos, ouve essas perguntas e responde para você. Como você tem desenvolvido os talentos que Deus te deu? Você tem sido negligente? Você tem crescido e ajudado outros a crescer? Você tem sido melhor hoje do que ontem? Você tem exercido os seus dons e talentos para a glória de Deus e para a edificação da igreja? Você está valorizando o seu casamento? Você passa tempo com seus filhos? Você apresentará a Deus os frutos do seu labor e chegará diante dele de mãos vazias? Como você vai se apresentar diante do Senhor? Queria te convidar, irmão, irmã, a orar. Eu não vou fazer um apelo, não vou chamar aqui à frente, mas eu queria, irmão e irmã, de uma vez por todas, que você ouvisse essa palavra. Essa é a palavra do Evangelho, de um Deus que enviou o seu único filho, para pagar a sua dívida. E ele veio à terra, viveu como homem, mas foi traído por aqueles que se diziam amar. Ele foi traído, ele foi cuspido, ele foi espancado e foi pregado numa cruz com uma coroa de espinho fincada em sua cabeça. Foi derramado sangue, ele foi violentado. E aquele sacrifício, querido, te trouxe vida hoje, libertação hoje das drogas, do álcool, da promiscuidade, de uma vida fria, de uma vida sem sentido, uma vida inútil, uma vida infeliz. Ele comprou para você uma nova vida, uma vida abundante. O que eu e você precisamos fazer, querido, é aceitar isso, é reconhecer esse sacrifício maravilhoso, e não ficar com medo do diabo, do devorador, ou sei lá quem seja, mas reconhecer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que Ele te ama muito, querido, e tem algo maravilhoso para você. Mas se você não tomar vergonha na tua cara, você não vai viver nada disso. Se você continuar fazendo o que você faz, sem nenhum pingo de vergonha e arrependimento ou remorso, meu irmão, minha irmã, o seu futuro na eternidade vai ser com choro e ranger de dente. Mas tem um lugar que eu e você vamos nos encontrar se deixarmos o Senhor agirmos em nossa vida. Passe esse tempo com Deus aí, querido. Abra o seu coração diante dele. Vamos ficar em pé. Continue em oração. Fala com ele aí, meu irmão, minha irmã. Oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida
Eu não ia fazer apelo não, mas eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você quer viver algo mais com Deus? Está cansado dessa vida vazia, infrutífera, de sofrimento? Quer viver algo mais de Deus na sua vida? Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Não tem outro lugar para a gente estar. E esse é o tipo do apelo, querido. Ou vem a igreja inteira, porque eu sei que todos nós queremos isso. Não fica no seu lugar, querido. Deus quer te livrar dessa zona de conforto. Deus quer te livrar dessa vida cristã vazia, infrutífera, inútil. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus.